E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com o economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Sixu. Muito bom dia, João. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Alegria voltar a falar com você. Bom dia, ouvintes. A gente vai falar com o Sixu sobre a política monetária conduzida pelo Banco Central e as críticas que o presidente Lula vem cada vez mais tornando públicas, né? Na segunda-feira, Lula criticou duramente essa política praticada pelo Banco Central após a decisão do Copom de manter em 13,75% ao ano a taxa Selic. O Brasil é o país com a maior taxa de juros reais, ou seja, descontada a inflação, em todo o mundo, segundo um levantamento divulgado por agências de notícias do próprio mercado financeiro. O país se mantém na liderança desse ranking desde maio do ano passado. Aí o Lula disse o seguinte: é só ver o que foi a carta do Copom, para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Sixu, como é que você avalia essa queda de braço que começa a ficar cada vez mais explícita entre o Executivo e o Comitê de Política Monetária, o Banco Central, que tem a sua autonomia? Como é que você está avaliando essa disputa? Olha, eu penso que é algo bem estranho. Estranho no seguinte sentido: Banco Central e o governo deveriam caminhar juntos. Afinal, o Banco Central deveria ser parte do governo. O que acontece é que nós temos aqui no Brasil uma estrutura que eu acho um tanto quanto inusitada. Não é incomum, ela é inusitada. É aquilo que é chamado de Banco Central Independente. Isso é algo bem estranho. Por que é estranho? Como é que pode uma parte do Estado brasileiro ser independente? Como é que pode uma parte do Estado brasileiro não conversar com a área de economia, com os ministérios de economia do governo? Nós temos que entender que, na verdade, todos os ministérios e órgãos de alto escalão do governo devem estar alinhados. Toda a área econômica do governo tem que estar alinhada com a área de justiça, com a área de direitos humanos e com o Banco Central. Tem essa arquitetura bastante estranha que leva à falta de eficiência, essa arquitetura de o Banco Central ser chamado de independente. Mas nós temos que pensar o seguinte: independente de quem? Porque todos esses diretores e presidentes de Banco Central que eu tenho visto de uns anos para cá, eles são todos ligados, ou já trabalharam, ou têm algum tipo de ligação com o sistema financeiro privado. Então, eles vão e voltam, né, para o sistema financeiro privado e para o Banco Central. Do Banco Central para o sistema financeiro privado. Que independência é essa? A independência do governo. Mas o Banco Central deveria ser independente do sistema privado. Ele foi capturado, o Banco Central, pelo sistema privado financeiro. Isso nós temos que rever essa arquitetura para que o Banco Central seja de fato um órgão de Estado que faça políticas alinhadas com o governo e não em oposição ao governo. Pois é, e aí a gente lê, né, pela mídia que a taxa Selic, os economistas falam isso, é a principal ferramenta que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. A lógica desses aumentos é que você aumenta os juros para tornar o dinheiro mais caro, reduzindo o consumo e a pressão sobre os preços. Essa é a explicação bonita, mas que pressão sobre preço? A gente não tem uma inflação de demanda, né, Sixu? As pessoas não estão comprando mais e por isso o preço fica mais caro. A chamada lei da oferta e da procura, né? Exatamente, você está correto. É estranho alguém elevar a taxa de juros, ter um único remédio, o Banco Central tem um único remédio para qualquer tipo de inflação. Inflação não tem só uma causa. Inflação tem
diversas causas. E o que o Banco Central tem como diagnóstico sempre que a inflação é uma inflação de demanda. É como se a gente tivesse agora no Brasil uma situação que eu acho até muito boa, que eu gostaria de ver a economia brasileira nessa situação. Os supermercados lotados, as feiras lotadas, as lojas vendendo tudo que possuem, todo o seu estoque sendo vendido. Isso sim poderia ter uma inflação de demanda, mas se nós tivéssemos essa inflação de demanda, nós não teríamos esse enorme desemprego, essa enorme capacidade ociosa que temos nas fábricas e outros estabelecimentos de produção. Então, isso que tem que ser analisado. Nós não podemos ter um remédio só, que é a taxa de juros, para combater qualquer tipo de inflação. Por exemplo, se aqui no Brasil nós tivermos uma inflação importada, que é assim que é chamado esse tipo de inflação, o preço do petróleo sobe no mercado internacional. O preço do petróleo sobe no mercado internacional, o Brasil importa inflação. Ou seja, a gasolina sobe, os derivados de petróleo sobem aqui. Aí o que o Banco Central faz quando o preço do petróleo internacional sobe? Eleva a taxa de juros. O que uma coisa tem a ver com a outra? Realmente o que o Brasil tem que ter é uma política interna de amortecimento da variação dos preços do petróleo e não elevar a taxa de juros. O Brasil tem que ter diversos, na verdade, instrumentos. Tem que ter estoque reguladores para a área de agricultura, por exemplo. Então, se falta um produto agrícola, o governo coloca o seu estoque à disposição do mercado. Então, nós precisamos ter uma farmácia com diversos remédios para os diversos males. Ou seja, uma farmácia de combate à inflação. Porque a inflação existe em diversos tipos, assim como as doenças. Temos diversas doenças, temos diversos remédios. E não um único remédio para combater todas as doenças. Que é isso que o Banco Central faz. O Banco Central eleva a taxa de juros e para combater qualquer tipo de inflação. Isso é algo muito prejudicial, porque quando a economia não está superaquecida, o resultado é que quando se eleva a taxa de juros, derruba mais ainda a economia que já está combalida, que é, na verdade, a situação que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma situação de uma economia frágil, com uma taxa de juros elevada. Isso é um completo algo sem sentido, né? Algo sem sentido. Como é que podemos elevar a taxa de juros tendo desemprego, temos estoques sobrando nas lojas, temos fome, etc, 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 diversas carências. Então nós temos que pensar nisso, que temos que ter diversos remédios para os diversos tipos de inflação. E dependendo da inflação que se tenha, se utiliza o remédio adequado e não só a taxa de juros para qualquer tipo de inflação. Talvez a explicação seja que o aumento dessa taxa de juros, mesmo com a economia tão deprimida, você não consegue me ouvir? Está me ouvindo? Não está para ouvir. Vamos tentar verificar aqui o que está acontecendo. A gente está conversando com o João Sixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você consegue nos ouvir, professor? Ainda não? Agora sim? Beleza? Então a gente está falando com o professor João Sixu, e aí eu queria comentar com o senhor, professor, que talvez o motivo que explique o aumento dessa taxa de juros ou a manutenção dessa taxa de juros tão alta, mesmo com a economia tão deprimida, seja que isso significa entrada de dinheiro fácil para uma pequena parcela da população rentista, que é dona, inclusive, desses mercados financeiros, não? Exatamente. Isso é transferência de renda de todos, da sociedade inteira, para aqueles que são detentores da dívida pública. Ou seja, essa é uma forma de má distribuição de renda. Então nós temos que acabar com isso, simplesmente acabar com isso. Não pode ter esse canal. O governo paga milhões, bilhões de reais
àqueles que detêm títulos da dívida pública. E retira esses milhões, bilhões de reais de quem? De todos, porque, na verdade, impostos todos pagam, do mais pobre ao mais rico. Então, todos pagam para poucos. Mas, na verdade, os títulos da dívida pública, quem tem, são, em geral, concentrados nos bancos, nos mais ricos, mas também, na verdade, há uma difusão desse tipo de aplicação por todos os investidores do sistema financeiro. Então, nós temos que realmente acabar com essa transferência de renda indevida. Mas nós temos que mexer nessa relação juros, governo, como é que se determina esse patamar de juros, mas nós temos que acabar com essa ideia de o presidente do Banco Central ter um mandato que não pode ser retirado a qualquer momento pelo presidente da República. Nós temos que falar isso claramente, porque qualquer ministro pode ser demitido pelo presidente da República a qualquer momento, se não estiver seguindo a política econômica do governo. Todos estão ali para trabalhar em equipe, trabalhar numa direção só, num único vetor. Não podemos ter um presidente que tem status de ministro e tem poder enorme, muito grande, como é o presidente do Banco Central, podendo trabalhar em sentido oposto ao governo que, na verdade, deveria representar. Então, nós temos que mudar essa estrutura. Presidente do Banco Central deve ser indicado como qualquer outro ministro é, e sujeito, na verdade, à coordenação do presidente da República. Todos os ministérios têm que atuar de forma coordenada, inclusive o Banco Central. Não pode existir, nós não temos que ter medo de falar isso, não pode existir essa ideia de independência. Imaginem só um Ministério da Saúde independente. Não há o menor sentido, isso as pessoas percebem. Mas tem que perceber também, apesar do que a grande mídia sempre valorizar a ideia de independência, eles não sabem nem valorizar essa ideia de uma maneira coerente, mas o fazem, porque isso interessa, na verdade, aos banqueiros, porque, como eu já disse, essa independência é a independência da sociedade, mas de conexão direta com o sistema financeiro. E aí passa exatamente para a questão que você perguntou. Qual é a conexão direta? É transferência de recursos de todos para aqueles que detêm a maior fatia da dívida pública, que é o sistema financeiro nacional. A gente está conversando com o professor João Sixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, a gente já recebeu aqui uma pergunta do nosso ouvinte, internauta, telespectador, o Roberto Santos, o Roberto de Medeiros, desculpa, que é de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Ele pede para perguntar ao senhor se em outros países, o senhor conhece outros países onde o Banco Central é independente, que exemplo o senhor poderia dar? Pergunta do nosso companheiro Roberto de Medeiros. Olha, essa ideia de Banco Central independente surgiu nos anos 90 e diversos países adotaram esse formato. Entretanto, o que é muito importante dizer é que, em todos os casos, o que acontece é, na verdade, uma busca de coordenação entre o governo e o Banco Central. Está lá no papel a tal independência, esse formato institucional de separação, mas existe, na verdade, o diálogo, a conversa e a coordenação. Então, e que é isso que importa. Não importa as aparências, importa o resultado. Se o governo está caminhando junto com o Banco Central. Aqui no Brasil, o que acontece é o seguinte, é que o Banco Central, para mostrar a sua independência, faz exatamente o quê? Se opõe abertamente e se opõe também
nas medidas que adota ao governo. Então, eu diria o seguinte, que esse formato, embora errado, incorreto, ele surgiu dos anos 90 para cá e está em diversos países. Mas há muita conversa, coordenação entre as duas partes. Este jogo pesado de Banco Central contra o governo, isso tem sido uma característica recente, de um mês para cá, aqui no Brasil. Então, nós temos que, primeiro, melhorar e afinar o diálogo e a coordenação, para depois fazer a superação desse modelo do ponto de vista formal. Isto, conforme eu já disse, não há sentido, embora exista em diversos países. E vou dizer o seguinte, por que isso existe em diversos países? Porque, na verdade, o sistema financeiro foi ganhando força, muita força, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e ganhando força e tomando conta e influenciando decisivamente governos. Então, o que nós temos que fazer é colocar o sistema financeiro onde ele deve ser colocado. O sistema financeiro deve promover o financiamento do desenvolvimento e não fazer política, que é isso que o sistema financeiro faz e, portanto, inventaram essa ideia do Banco Central Independente. Isso daí não é nada, não foi nenhuma invenção de nenhum político genial, nada disso. Foi o sistema financeiro desenhou esse formato que ele poderia se apoderar dos bancos centrais e fez com que essa ideia fosse introduzida na política e nos governos. Então é isso que nós temos que superar. Nós temos que discutir abertamente que essa ideia é incorreta. Banco Central faz parte do Estado e se alinha com a política de cada governo. É assim que deve ser. Professor, para a gente terminar, nessa linha que o senhor acaba de apresentar para a gente, que o sistema financeiro deve financiar o sistema produtivo, enfim, como é que o senhor avalia a participação do BNDES, agora com a Aloysio Mercadante, e também dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BASA, enfim, Banco do Nordeste? Como é que o senhor avalia esses bancos que são públicos como indutores desse crescimento e de financiamento de fomento da produção? E se isso pode influenciar, inclusive, nos rumos do Banco Central? O que eu penso é o seguinte, o sistema financeiro brasileiro estatal é essencial. E ele é essencial e é invejado por diversos governantes e países mundo afora. Por quê? Veja bem, o que o sistema financeiro faz é algo que é racional do ponto de vista privado fazer, quando a economia vai mal, o que o sistema financeiro faz? O sistema financeiro eleva a taxa de juros e contém o crédito. Por quê? Quando uma economia vai mal, realizar empréstimos é algo muito arriscado para o sistema financeiro privado. Um banqueiro privado está absolutamente correto em emprestar menos e elevar a taxa de juros quando a economia vai mal. Por quê? Ele não vai realizar um negócio com expectativa de realização muito baixa. Ou seja, pode ser que ele não receba de volta o que ele emprestou. É exatamente aí que entra o sistema financeiro estatal. Porque o sistema financeiro estatal ele tem que remar contra a maré. O que ele tem que fazer? Nesse momento onde há escassez de crédito, devido à racionalidade dos bancos do sistema financeiro privado, o que ele deve fazer? É nessa hora que ele tem que colocar crédito na economia para poder remar contra a maré. Se a economia vai mal, ele tem que levantar a economia, tem que jogar a economia para cima, abaixando a taxa de juros. Ou seja, tem que ter poder para abaixar a taxa de juros ainda quando a economia vai mal ou está cambaleando. Então, o sistema financeiro estatal é essencial no Brasil e é invejado pelo mundo inteiro. E o que eu penso sobre
essas medidas do sistema financeiro público brasileiro, que ele toma decisões e medidas que são essenciais para um país em desenvolvimento e para a estabilidade econômica e social. O sistema financeiro brasileiro estatal, por exemplo, financia Minha Casa Minha Vida, por exemplo, dá crédito para a agricultura, por exemplo, dá financiamento para o consumo de pequenos consumidores. E é isso que deve ser feito de forma permanente e, particularmente, nos momentos de recuo da economia, desaceleração da economia, deve ser incentivado. Então, é aí que deve entrar o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa e os bancos da Amazônia e Banco do Nordeste. Esses bancos são essenciais para o desenvolvimento brasileiro e são invejados pelos países europeus e pelos Estados Unidos, porque aqui nós temos um ainda robusto sistema financeiro estatal. Nós tínhamos um sistema financeiro estatal maior ainda, na época que tínhamos os bancos estaduais. Mas os bancos estaduais foram todos privatizados, mas ainda temos um bom e eficiente sistema financeiro estatal. Quero agradecer aqui a participação do professor João Sixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando sobre a disputa, esse braço de guerra cabo de guerra entre o presidente Lula e a política monetária conduzida pelo Banco Central, como elas estão sendo contraditórias, e o professor ajudando a gente a entender o que está acontecendo. Muito obrigado, viu, professor? Um forte abraço para o senhor. A gente continua em contato sempre com essas suas avaliações tão importantes. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos e a todas. Conversamos com João Sixu aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.